Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar com vocês neste domingo, dia do Senhor. Sou o Padre Diego, estou aqui para juntos meditarmos com o Evangelho do dia à luz do nosso carisma lume. Nos coloquemos na presença de Deus, pedindo o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos ouvir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos de 14 a 21, que dá esse salto para podermos meditar com essa composição que a liturgia de hoje nos pede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos nesse início de tempo comum da igreja ainda. Veja que é só o terceiro domingo do tempo comum. O primeiro, liturgicamente para nós, não foi celebrado como um ofício do tempo comum, porque coincidiu com a festa do batismo do Senhor, que tem precedência, e celebramos assim a festa do batismo do Senhor. Domingo passado, nós celebramos o segundo domingo do tempo comum, mas ainda ouvíamos um evangelho que tinha uma ligação com o tempo do Natal, onde ouvíamos ainda sobre a manifestação de Jesus. Jesus que se manifestou em Caná na Galiléia em toda a sua glória. Hoje, de fato, é que nós vamos começar com as meditações da liturgia do Evangelho segundo São Lucas. Estamos no ano C da liturgia, e esse ano C nós iremos sempre meditar aos domingos do tempo comum e especial com o Evangelho segundo São Lucas. E veja que nós ouvimos justamente o início do Evangelho. As primeiras palavras que Lucas traz para nós, justificando a sua escrita sobre a vida de Jesus. Um profundo desejo que ele tem de poder, consultando as testemunhas oculares, aqueles que são os ministros da palavra, poder transmitir com todo cuidado aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Mas o que é interessante para nós notarmos aqui é para quem ele dirige estas palavras. O Evangelho é dedicado como se fosse uma carta escrita, uma mensagem para o excelentíssimo Teófilo. Quem é Teófilo?
mais do que identificar aqui a pessoa específica de Teófilo, é importante sabermos o significado do nome Teófilo. Teófilo significa o amigo de Deus. Então veja, como é simbólico, como é forte ver que São Lucas escreve para o amigo de Deus. Eu acredito que todos nós que buscamos uma vida de fé e se encontrar com Jesus, cultivamos em nosso coração esse desejo de nos tornar amigos de Deus. Então São Lucas nos mostra o caminho. Queres ser amigo de Deus? Então tenha intimidade com a palavra. Queres ser amigo de Deus? Então tenha um encontro com Jesus. Queres ser amigo de Deus? Então não deixe de atualizar na tua vida o mistério cristológico, cerne do nosso carisma, e de sair e ir ao encontro dos irmãos mais abandonados. A amizade com Deus, fecundada no nosso coração, é que vai fazer com que nós consigamos dia a dia caminhar em santidade numa vida configurada ao ressuscitado. Então veja, o primeiro convite que já nos é feito nesse Evangelho é para que estas palavras sejam dirigidas a nós. E estas palavras serão dirigidas a nós se tivermos em nosso coração o desejo de nos tornarmos amigos de Deus. Então convido você, irmão acolhido, que está nas casas de acolhimento acompanhando essa palavra encarnada, deseje hoje, faça essa escolha hoje. Eu quero ser um amigo de Deus. Vamos continuar. O Evangelho continuava com Jesus na sinagoga e a ele era dado o livro do profeta Isaías para que ele pudesse proclamar a palavra. Veja que Jesus já é colocado nesta posição em que a ele é dado o anúncio, a proclamação. E ao abrir o livro, o que é que ele lê? Quais palavras ele lê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Por que Jesus, logo depois, no final, eu vou colocar em pedaços um pouco essa passagem de Isaías para irmos meditando, mas no final Jesus vai dizer, hoje essas palavras se cumpriram. Por que ele diz isso? Porque veja, há 2 domingos atrás, nós celebramos o batismo do Senhor. E o que foi o batismo do Senhor? O Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre Jesus, e do alto vinha a voz de Deus que dizia, aí está o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então veja, Jesus diz agora que as palavras de Isaías se cumprem nele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque ele recebeu essa unção de Deus. No dia do seu batismo, ele foi ungido como o Messias, como Cristo, ao receber o Espírito Santo que desceu do céu em forma de pomba. Para quê? Por quê? Para que ele pudesse anunciar a boa nova aos pobres. Veja só, a primeira missão de Jesus entre nós é anunciar a boa notícia, o Evangelho aos pobres, aos menores, aqueles que são colocados à margem, aqueles que são tantas vezes rejeitados, tantas vezes abandonados, tantas vezes oprimidos. A eles vem a boa notícia. Nesse sentido, nós vamos entendendo que nós também temos que nos fazer pobres, ter um coração pobre para poder também acolher esta boa nova que Jesus nos dá. Porque a pobreza aqui não é só uma pobreza material, mas é a pobreza de espírito, que nós temos que buscar em especial, ainda nesse tempo anauim que estamos vivendo. Então veja, Jesus veio para nos anunciar o Evangelho, a boa notícia, para cada um de nós. E aí ele continua, ele enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Vejam como Jesus ele é bem específico naquilo que ele vem fazer. E São Lucas tem em seu coração, ao escrever o Evangelho, esta necessidade de mostrar o quanto Jesus veio para os mais abandonados. Aqueles que estão presos, de uma maneira também espiritual, no pecado. Mas tantos irmãos que estão presos nos vícios, no alcoolismo, na droga, na prostituição. Jesus veio para libertar cada um de nós que continuamos ainda presos a essas amarras que nos impedem de termos uma vida inteira em Deus. Então ele veio para nos libertar. À vista, aqueles que estão cegos, que estão ainda mergulhados nas trevas, ele veio dar a visão. Ele veio resgatar luz ao nosso olhar,
para que consigamos ver a beleza da vida e dar sentido em nossa vida a partir do encontro com Jesus. Ele veio para libertar os oprimidos, aqueles que mais sofrem, e veio também para anunciar o ano da graça. E nós estamos vivendo esse ano santo, ano da graça, em ano jubilar para a nossa igreja, no jubileu de esperança, mas para o nosso carisma, para a nossa comunidade. 25 anos em que houve a primeira experiência com o Emanuel. Então Jesus mostra para nós o quanto este ano da graça é por ele anunciado para que seja vivido por nós. Ontem nós tivemos já esse nosso encontro da unidade, que nos mostrou como nós temos que viver cada ano deste nosso ano santo, deste ano da graça, nesta unidade, inflamados pelo Emanuel, sendo peregrinos da perfeita alegria. Então chegou a hora. Ele disse para nós hoje no Evangelho: hoje se cumpriu esta palavra. Então tomemos posse da palavra e deixemos que seja Jesus, o Emanuel, Deus conosco, a nos libertar, a resgatar a nossa visão e a deixar que nós vivamos esse ano santo, ano da graça, seguindo seus passos, estando sempre presentes no encontro, atualizando o mistério em nossas vidas e nosso coração. Que a Virgem Maria nos acompanhe neste nosso ano santo, nesse ano jubilar que vivemos como igreja e como comunidade. Deus vos abençoe, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.